doutores, vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar nossa série de conversas. Hoje a gente tem o maior especialista de lente de contato do Brasil. Ele vai rir, vai falar que não, porque ele é humilde, é um cara fenomenal, gente boa pra caramba, com muita história pra contar. A gente vai saber aí do lado dele, músico, que de vez em quando ele pensa em virar de lado e deixar a medicina e a oftalmologia um pouquinho de lado, né? Porque ele é um exímio músico, mas vamos lá, muita história para contar. Doutor Rodrigo Godinho, tudo bem, Rodrigão? Poxa, cara, é um prazer enorme estar aqui com você, além de tudo, meu grande amigo. Você vê que essas palavras aí só pode dever a isso, né, meu amigo? Não tem jeito. Mas, enfim, é um prazer imenso, né, cara, poder estar aqui, a gente conseguir conciliar essa agenda aí para bater esse papo aqui. É um prazerão dividir esse momento aqui com todos vocês aí. Não, muito legal. E certeza que vai ser de muita valia aí para todo mundo conseguir pegar alguns atalhos aí, algumas cabeçadas que você deu no seu caminho. Vamos lá. Como sempre, pelo início, Rodrigo, como é que foi tua infância, acesso à educação e contato aí com teus pais e irmãos? Conta um pouquinho pra gente da tua infância. Cara, enfim, nós somos de uma família, né, pai e mãe do interior, da mesma cidade. Enfim, crescemos uma criação bem tradicionalista mesmo, conservadora, enfim, com muito, vamos dizer assim, muito preso à família, do jeito que a gente, né, gosta, aquele convívio, enfim, de interior mesmo, convívio bem bacana. Bom, enfim, esse foi, vamos dizer assim, o ambiente onde eu me criei, né, ou seja, sempre busquei o espelho do meu pai ali, que sempre foi essa grande referência de homem, de pai de família, enfim, para mim, né, de amigo também para todos, né, esse convívio. Não sou ele, mas, enfim, o espelho está ali para a gente tentar seguir. Com relação a estudo, cara, nunca me faltou nada. Meu pai sempre prezou muito isso na vida da gente, mesmo nos momentos de dificuldade, porque, enfim, essas cabeçadas aí, como eu tenho as minhas, papai também teve as dele, alguns momentos de dificuldade financeira que nós passamos, nós conseguimos sempre superar isso daí, e papai nunca deixou essa coisa faltar para a gente, sabe? Então, realmente tive acesso do bom e do melhor aí nessa questão de ensino. Então, mas mais o ensino da vida, né, cara? Que eu falo muito desses exemplos de família, assim, que as coisas que ficam, né? Eu vejo muito por esse lado, quando a gente está procurando, até alguém, às vezes, até para trabalhar junto com a gente, eu sempre olho por esse lado do berço, né, da essência. Eu falo, isso aí a gente não consegue ensinar, não, o resto a gente ensina. Então, assim, a gente tem que procurar estar do lado das pessoas certas, né, as pessoas boas. Então, foi mais ou menos esse o exemplo aí que a gente seguiu, enfim. Nesse cenário que eu me criei. Fala um pouquinho da história do teu avô, que eu acho que é super valiosa. Cara, eu tenho dois avós que foram muito referência para mim assim na vida, né? Um eu convivi pouco, mas era aquele mais conhecido, que era o pai do meu pai, meu avô Geraldo Godinho. Ele morreu, quando ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade, mas vovô era o grande farmacêutico da cidade, era aquele farmacêutico de antigamente, que era uma espécie de médico também, tratava muita gente, era referência. Então, vovô, a gente brinca, fala, foi o primeiro médico da família, né? E com isso ele muito querido, muita referência na cidade. O vovô batizou mais de 1.500 crianças como padrinho, ou seja, isso dá uma referência do quanto, de fato, ele era querido e carismático. Papai gostava muito de dizer, falou, vocês acham que eu sou carismático? Carismático era meu pai. Então, você imagina, né? Papai, que foi a pessoa mais carismática que eu conheci, ele ainda falar que o vovô Geraldo era mais do que ele, né? E eu tive, pelo lado da minha mãe também, uma referência bacana de avô, que esse sim eu convivi até meus 18 anos. Esse já era mais tradicionalista, aquele cara fazendeiro, mais bronco, mas, assim, muita coisa de respeito pelos mais velhos, respeito por todos. Meu avô era era um tradicionalista muito raiz, assim mesmo. Eu também tenho muitas referências dele nesse lado de criação, assim. Então, enfim,
fui formado por esses seres aí, né? Vocês, quando é que vocês chegaram em Belo Horizonte, Rodrigo? Você já é nascido em Belo Horizonte, teu pai também? Como é que é essa trajetória? Tanto eu quanto as minhas irmãs, eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, a Bela é a mais nova, eu acho que muita gente aí da UFTAL também conhece. Enfim, todos nós nascemos aqui em Belo Horizonte. Papai veio para cá fazer a sua formação. Papai estudou em colégio interno, em Ponte Nova, né, praticamente cresceu ali longe da família, indo e vindo, né, aquelas dificuldades. Depois ele veio fazer faculdade em Belo Horizonte. Ele fez um ano, na verdade, de faculdade em Portugal, depois ele voltou para Belo Horizonte, fez vestibular, passou na UFMG aqui, aí ele veio estudar aqui em 1968, 69. Posso estar errando alguma coisa disso aí. Não sabia mas, essa enfim, passagem de Portugal, não. Teve um ano, o papai estudou um ano. Na verdade, foi uma coisa que parece que o governo garantiu umas vagas e esse pessoal que foi aprovado não tinha como alocar na faculdade. O governo fez um acordo com o governo de Portugal e mandou uma turma para estudar em Portugal durante um ano para depois voltar e concluir a faculdade aqui. Papai era desse, sabe? Então, assim, ele fez esse um ano em Portugal, que era uma baita experiência de vida para ele. Ele sempre citava muitas passagens desse um ano que ele ficou em Portugal. Então, assim, foi uma coisa muito marcante para ele. Depois ele voltou, concluiu aqui em Belo Horizonte, na UFMG. Já namorava minha mãe desde a época de adolescência mesmo, ali em Caratinga. E com 10 ou 11 anos, se não me engano, de namoro, eles casaram. E aí a gente sempre viveu aqui, né? Ou seja, mas era aquele convívio que Caratinga sempre teve muito presente. Papai sempre foi muito ligado aos amigos de lá, a família toda ficou por lá. Então a gente ia todos os finais de semana praticamente para lá, pegava essa estrada terrível aqui que estão lutando para duplicar, mas todo final de semana estava lá, seja na fazenda, visitando a família da minha mãe, do meu pai. Então, assim, muito vínculo mesmo com Caratinga, sabe? Muito vínculo. A gente chama de nossa cidade, assim, no sentido de que a gente dizer que é de lá, mas de fato, mesmo nós nascemos em Belo Horizonte, mas nos consideramos caratinguenses aí de coração. Não, muito legal. E a questão de parte médica, Rodrigo? Você, sua irmã, teu pai, como é que é a composição aí da família de vocês, de médicos, especificamente? Na verdade, o papai foi o primeiro médico mesmo da família, né? Tanto do lado da minha mãe não tinha nenhum, o papai, do lado dele, tinha o meu avô, que era essa referência de saúde, mas acabou que ele foi o primeiro mesmo a fazer medicina. Aí ele puxou esse barco aí, enfim, depois tem na nossa família, eu e a minha irmã, já temos uma outra irmã do papai, que os 4 filhos dela são médicos, e temos uma outra prima nossa, que essa prima um pouquinho mais velha do que a gente, ela tem 2 filhos, os 2 também são médicos. Aí na família dos Godinhos ali, muita gente fez medicina, né? Minha esposa também é médica, eu fui falar oftalmologista, mas ela começou a residência agora, mas daqui uns dias será oftalmologista também. Então, assim, depois do papai, muita gente veio ali no embalo, enfim, essa paixão que eu acho que está no sangue aí, né, de cuidar das pessoas. Eu acho que a família Godinho tem muito isso. Isso era um pouquinho desleal do seu pai, né? Seu pai sempre foi uma pessoa muito cativante, né? E acaba que todo mundo queria seguir aquele modelo que ele conseguiu construir, né? Papai era inspirador, né? Ele inspirava mesmo as pessoas. Mas eu acho que era tão genuíno aquilo ali. Só quem conhecia muito o papai mesmo em casa, no dia a dia dele, sabia o quanto, de fato, ele gostava de gente, né? Ele falava isso muito. Falava, médico tem que gostar de gente. Pô. Médico que não gosta de gente não pode ser médico e tal. Então, ele tinha essas coisas, essas frases bem marcantes. Uma delas era essa. Então, assim, papai era muito verdadeiro aqui. Ele gostava muito de conversar, gostava muito de bater papo, gostava muito de fazer amizade. E o consultório, para ele, era um grande parque de diversões, né, nesse sentido. Né? Estava muito feliz aqui, com certeza. Me diz um negócio, você estava colocando que sempre teve ótimas condições aí de acesso durante tua infância e adolescência, ótimas escolas. Em algum momento vocês estudaram em alguma escola hoje que é mais comum, né, bilíngue, alguma escola integral como teu pai ou não? Não, cara, eu acho que na minha época ali estava começando esses estudos integrais, assim, que você ficava de manhã e de tarde na escola, passava um período maior, mas era muito alternado, né? Eu tinha, se não me engano, no meu científico é que eu passei a ter coisa de 3 vezes da semana, mas fora isso não, a gente sempre estudou aquele turno normal. Então a escola, o fato da escola ser bilíngue, não, né? Essas escolas mesmo bilíngue, tipo essa canadense, né?
Maple Beer, não sei se eu estou falando o nome certo, mas aqui também tem a Fundação Torino, que é italiana. Isso não, nós nunca passamos por isso não. Tinha aquelas aulas de inglês, espanhol mesmo, que todo colégio tem, nada muito aprofundado, mais ligado à gramática, enfim, para aprender você tinha que ir para outros campos, né? Enfim. Mas não tive, não. E não me tive diz o essa negócio. oportunidade. Na questão da medicina, como a gente já falou aqui há pouco, teu pai sempre foi muito cativante, encantador. Acredito que seguir a medicina era algo meio evidente para seguir aquele exemplo. Em algum momento, você teve algum pensamento diferente em termos de carreira? Como é que foi a escolha da medicina? Eu rio nessas horas e falo assim, tirando de ser jogador de futebol e ser cantor, não quis ser mais nada não, viu? Aqui você só médico. Mas, enfim, é isso que você falou mesmo. Papai era uma pessoa muito inspiradora. A gente brinca, eu e a Bela, e é verdade, cara, que a gente tinha aquele costume, papai, quando ficava aqui aos finais de semana, sempre tinha um paciente ou outro para ele visitar na época do Hilton Rocha, saudoso Hilton Rocha, lá na época do Instituto. Aí papai sempre ia lá visitar o paciente, a gente sempre ia junto, né? E sempre que podia, estava ali no consultório, até de certa forma fazendo uma bagunça. Hoje em dia eu paro para pensar como é que papai deixava a gente fazer aquilo no consultório. Papai deixava a gente muita vontade ali, mas assim, nós fizemos, posso falar em nome da Bela também, tenho certeza disso, mas nós fizemos medicina para fazer oftalmologia e fizemos oftalmologia para fazer lente de contato, cara, porque tudo que a gente quis desde pequeno era ter a vida do papai, sabe? Eu acho que a minha irmã mais velha também teve um momento em que ela pensou, lá em casa nunca teve pressão, meu pai brincava, fazia até piada disso, lá em casa é tudo livre, pode fazer o que quiser, pode fazer córnea, retina, catarata, o que quiser. Como quem diz, fez oftalmologia, faz o que quiser, mas era mentira, isso era piada mesmo, papai deixou a gente ter muita vontade. Minha irmã mais velha é arquiteta, mas a gente nunca pensou em outra coisa, tanto eu quanto a Bela, a gente foi direto para medicina, e aquilo que eu te falo, fizemos medicina para fazer oftalmologia e fizemos oftalmologia para fazer lente de contato. Então era muito em função daquilo que a gente vivia com ele ali, né? Não tem dúvida. Ainda tem esse teu lado aí que você já me confidenciou uma vez, que você é um arquiteto frustrado, né? Você vê que a outra não está negando muita raça, não, né? A Juliana, minha irmã mais velha, ela briga muito isso comigo. Eu tenho essa mania, cara. Eu vou pensar em alguma coisa, mas não, peraí, deixa eu tentar botar, tira as medidas. Papai era muito assim também, sabe? Tira as medidas, fica tirando centímetro por centímetro, pegando as ideias, olhando, e ela fala... Mas ela bota a mão no final, né? Hã? Mas ela bota a mão no final, né, poxa? Ela bota a mão para resolver tudo que está errado, com certeza. Mas é isso, eu não discordo dela, não. Eu acho que ela tem muita razão mesmo. Talvez a arquitetura me preenchesse de alguma forma, porque eu gosto muito dessa área Eu acho que é esse lado inventivo, sabe? Que papai tinha muito, nós todos lá em casa temos bastante isso daí, sabe? De querer inventar e criar. E a arquitetura é muito isso, né? Então tem esse lado aí mesmo, que é a maior verdade, cara. Eu concordo com a minha irmã. Eu acho que alguma coisa frustrada aqui na arquitetura tem dentro de mim. E me diz o negócio, momento de faculdade. Você fez faculdade em Barbacena, né? Como é que foi esse momento? Você morava lá, né? Morava lá, cara. Foi a primeira vez que você saiu de casa? Foi a primeira vez que eu saí de casa. Não sei se você teve essa experiência, cara, mas é o momento de amadurecimento máximo ali, né, cara? Onde você começa a tomar conta de tudo. Por mais que você está ali em casa achando que você tem alguma autonomia e que já está gerindo alguma coisa na sua vida, eu sempre fui muito de querer ser independente, de procurar minhas coisas, mas a experiência de viver fora de casa, viver longe do pai e da mãe, tomar conta de absolutamente tudo, ser responsável por tudo, conviver, porque eu morei de república, então conviver com outras pessoas, dividindo espaços, né, respeitando as pessoas, entendendo que nem todo mundo pensa como você. Então, assim, cara, foi uma escola de vida mesmo. Foram 5 anos, né, morando fora. O último ano de Barbacena é sempre aqui em Belo Horizonte. Então, quer dizer, era, né, não sei se ainda continua, mas, enfim, foram os anos talvez mais importantes da minha vida nesse sentido, sabe? Dessa maturidade. Fui muito envolvida nesses movimentos estudantis, participei muito dessas... Depois eu finalizei mexendo com a atlética de faculdade, que era a coisa mais gostosa que tinha, né? Mas ali nos primeiros 3, 4 anos, alguma coisa chata desse envolvimento com a educação médica, a formação da educação, enfim, tal, alguma coisa nisso aí a gente contribuiu, mas
enfim, foi um momento de muito aprendizado mesmo. Acho que todo mundo que tem essa oportunidade sabe o que eu estou falando, né? De quanto a gente cresce nisso aí. E você ia para BH durante a faculdade para acompanhar teu pai? Não, ficava exclusivamente lá. Faculdade, desde o primeiro período, teve um foco na oftalmo, por mais que você já soubesse que ia fazer lente de contato. Como é que foi o período de faculdade? Cara, a gente, assim, na faculdade, a gente sabe que a gente tem muito pouco tempo, né? Às vezes, assim, quando começa aquela sessão de provas ali, você sabe que você não vai ter mais nenhum final de semana de muito relaxamento, não. Mas Barbacena é uma cidade próxima, né? Então, sempre que possível, a gente estava aqui em Belo Horizonte, são só 170 quilômetros de uma estrada boa. Então, assim, a gente tinha essa condição de estar aqui de vez em quando. Mas a maioria dos finais de semana, a gente ficava mesmo por Barbacena, sabe? Enfim, com relação a outra pergunta que você me fez, foi com... Não, se teve algum momento que você teve uma formação mais generalista, mais holística dentro da faculdade, ou se sempre foi fazendo as disciplinas quase que por obrigação, vamos colocar dessa forma, mas o foco já era determinado. Não, cara, gozado que, sinceramente, isso é um reconhecimento que a gente faz muito hoje em dia, sabe? Saber o quanto que a gente é realizado nisso. Sim. E o quanto a gente faz uma análise retrospectiva mesmo de dizer o quanto a gente buscou isso. Mas durante a faculdade, não, a gente abre a cabeça ali para dizer que a gente tem certeza de tudo. Eu sou um cara muito crítico da idade em que as pessoas escolhem a profissão hoje em dia no Brasil, porque é muito difícil você ali estar totalmente certo do que você quer, você não viu nada da vida, enfim, né? Eu acho que essas gerações mais novas vão ficando ainda mais difícil, né? Porque as pessoas vão tendo ainda menos vivência dessas outras coisas, porque eles estão muito restritos ao estudo e tal. Então, assim, tem que dar muita sorte. Eu entrei na faculdade muito disposto a abrir a cabeça para muita coisa. Quando eu estudei cardiologia, sei que eu tinha apaixonado por aquilo, em algum momento eu balancei, mas, enfim, fiz uma faculdade bem aberta a outras possibilidades, sabe? Mas não, cara, a oftalmologia a gente vê muito pouco, né? Eu acho que varia muito de faculdade para faculdade. Mas a minha, embora eu tenha tido ótimos professores, muito amigos, Geraldo De Filippo, o Nicola De Filippo, são pessoas muito queridas lá, eram muito amigos do papai também. Mas, enfim, é um período ali são alguns meses e muito superficial, não dá para a gente aprofundar para saber se quer ou não, se gosta ou não de oftalmo, né? Então, veio muito daquele conhecimento nosso mesmo, enfim, de tomando essas opções aí. E a música, Rodrigo, quando é que entra na tua vida? Cara, é gozado você falar isso, que a música, na verdade, ela nunca esteve ausente, pelo menos desde que eu me reconheço como gente, sabe? Eu lembro que eu gostava muito de ouvir aquelas músicas antigamente mesmo, Altemar Dutra, Francisco Petrônio. Meu avô gostava de botar aquilo, eu ficava no carro, às vezes, indo para a fazenda com ele e ouvindo muito essas músicas sertanejas de antigamente e tal. E muito novinho, eu acho que ele me pede para tocar violão. Fala assim, meu filho, aprende a tocar violão, tal, não sei o quê. Meu avô era um cara que foi muita referência para mim, esse pai da minha mãe. Aí eu peço a minha mãe para me colocar numa escolinha de violão, ou seja, se não me engano, é 6 anos de idade, alguma coisa assim, eu começo, cara. E ali eu nunca parei, sempre gostei, sabe? A música sempre foi... eu costumo brincar que eu falei, sempre foi esse movimento paralelo na minha vida, né? Ou seja, algo que eu não vejo por que nunca deixar, nunca abandonar. A coisa é um equilíbrio. Eu vejo com muita importância a gente ter, de fato, paralelamente ao que a gente faz, né, da vida profissionalmente, para sustento, no caso nosso, a oftalmologia, a medicina, e não porque a gente não gosta disso, mas porque fica muito no cotidiano ali, né, no rotineiro. Então, é importante a gente ter outras coisas que a gente gosta, para a gente se envolver também, né? Que você vê que você se envolve com muito amor, com muita coisa. Então, viram umas coisas paralelas. E a música sempre foi isso para mim, sabe? Eu vejo que assim, muita gente já me olhou até com preocupação, como se eu estivesse abandonando alguma coisa da medicina. Isso, de fato, nunca aconteceu, nunca passou na cabeça, não. Mas eu já me envolvi mesmo de corpo e alma com música, como me envolvo sempre que pinta alguma coisa nova, um projeto nesse sentido, eu me envolvo porque eu gosto mesmo, ou seja, é meu movimento paralelo, né? Isso é que não deu futebol, vamos na música, né? Tá bom. Residência na Santa Casa, como é que foi aí? Um local que dispensa qualquer tipo de comentário no Brasil, né? Aí em Belo Horizonte
acredito eu que nem se fala, né? Uma referência total, formador de inúmeras estrelas aí dentro da oftalmologia e dentro da medicina também, né? Como é que foi essa experiência para você? Cara, eu passei na Santa Casa, acho que muita coisa está mudada, né? O mundo tem que sempre caminhar para frente, mas foi numa época também áurea ali, viu, cara? Tinha uma equipe ali, um dream team ali que para ensinar que era maravilhoso, né? A época de uma coordenação do Dr. João Agostinho, do Dr. Wagner Batista, que eu brinco ser o meu padrinho aí na oftalmologia, uma pessoa que eu gosto muito. E numa época muito boa, cara, eu tive ali, igual você falou, né? Tem várias pessoas, hoje em dia a gente vê essas pessoas com tanto destaque, eu olho, poxa, era meu R mais aqui, meu R menos ali e tal, então era uma época, de fato, muito boa. Eu acho que na época da Santa Casa ali, foi um momento da gente, de fato, se reconhecer oftalmologista, né? Porque por mais que você tenha experiência dentro de casa, você não tem aquele convívio do estudo, da cobrança, de pegar um paciente, buscar resultado para ele, então foi aonde a gente se sente de fato médico, né? Incorporar tudo aquilo que você fez até ali começa a fazer muito mais sentido, né? Então, um momento que você vamos dizer assim, da independência total, né? Vamos soltar as correntes, absolutamente tudo que existe de prisão da vida ou de qualquer vínculo para você tomar conta da sua vida profissional. E esse é o momento da Santa Casa para mim, foi de muito aprendizado, foi maravilhoso, sabe, cara? Foi uma época maravilhosa, muitos amigos, né? Muitas amizades até hoje, né? Então, enfim, foi mágico. Santa Casa para mim ali é uma família, né? Eu brinco que é uma família até hoje. Ah, legal, muito bacana. Depois da Santa Casa, a maioria aí dos colegas aí da nossa geração vai tentar fazer um fellow fora, vai tentar estudar aí, pegar alguma bagagem maior. E você, por peculiaridade e característica da sua vida, tinha a possibilidade de fazer o melhor fellow do mundo na tua casa. Como é que foi isso daí? Em algum momento cogitou alguma coisa diferente? Conta essa história aí do tempo que você passou aí com teu pai. Cara, bicho, eu brinco, isso é uma coisa engraçada, porque a gente brincava o R0, né, na Santa Casa, quando você não assumiu nada, você está ali só dentro de um auditório estudando, recebendo matéria e conteúdo, você estudando. Aí eu não me esqueço de um R mais lá e me chamar lá dentro, diz que o filho do Kleber está aqui, deixa eu ir lá chamar. Me chamou lá no auditório para ir na urgência e tirar uma lente do olho do paciente. Eu falei, olha que eu já sou referência, hein? Olha que eu já entrei na residência e já me tornei referência. Eu brinco isso, cara, mas é uma verdade. Aquilo ali foi uma virada de chave assim na minha cabeça que eu falei, cara, é lógico que eu tenho toda a oftalmologia aqui para estudar. Se eu quiser ser um bom oftalmologista, eu tenho que dominar praticamente todas as áreas, mas eu já sou uma referência de lente, né? Então, meu foco foi imediato ali, já desde o meu... Não vou dizer que dia foi isso da residência, mas talvez no primeiro mês eu já vi que eu já era uma referência em lente. Ó, o filho do Kleber está aqui, se eu não sei tirar essa lente, se eu chamar ele vai saber. Então, graças a Deus, eu não decepcionei, não, até porque eu uso desde 9 anos de idade, então, assim, saber tirar uma lente, a gente sabia naquela época. Mas, de fato, cara, eu busquei foi isso, ou seja, naquele momento eu vi que eu estava fazendo oftalmologia para fazer para ser uma referência em lente de contato, buscar isso, né? E quando terminou o fellow mesmo, papai nunca foi um cara ligado muito à ciência, de fazer estudos, pesquisas. Papai era um cara da prática. Ele via um paciente na frente dele, cara, podia levar 90 dias, 180 dias, mas enquanto ele não testasse todas as lentes possíveis, ele não fechava um diagnóstico, principalmente se fosse ruim, né? A sua visão não melhora muito, não. Ele tentava de tudo. Então, assim, esse lado da prática, eu sabia que não tinha muita ciência para me dar isso. É aquela leitura simples do mercado. Você fala assim, quem mais tem para me ensinar a lente do que meu próprio pai, né? E nisso eu tomo a decisão de não fazer fellow, de não criar nenhum tipo de conflito, porque todo mundo pensa na lente, fala, eu vou fazer córnea também, que aí eu complemento isso, aquilo, fazer uma córnea cirúrgica. Papai sempre falava isso, né? Não crie conflito na sua cabeça, né? Ou seja, se você é da lente, se você é da cirurgia. É claro que isso não é possível para todo mundo, né, Ricardo? Não vai nenhuma crítica aos colegas, não. Mas, se possível, foca numa coisa só. Então, eu entrei para dentro do consultório para fazer isso aí que você falou mesmo. O melhor fellow que eu tinha como referência, o melhor fellow que eu podia fazer. Foram 4 anos, praticamente, dentro do consultório do papai, sendo que 2 eram integrais. Os outros 2 eu já fui marcando umas consultas e outras, mas praticamente acompanhando o papai ali 4 anos dentro do consultório, para pegar toda essa sabedoria que ele tinha em tudo, né, cara? Até para ouvir um paciente, papai tinha uma maneira diferente
Enfim, então eu acho que nesse sentido aí a gente conseguiu absorver muita coisa e tentar levar adiante, transmitir às outras pessoas, outros colegas, um pouco desse legado dele, que eu acho que é uma receita de sucesso bem bacana. Não, com certeza, isso daí é inegável, né? Você e tua irmã, né? A gente tem que trazer e elogiar ela também, né? Vocês vêm fazendo um trabalho de continuidade pelo que teu pai construiu, né? Nunca comparando, né? Que eu acho que isso não cabe, né? Eu acho que vocês podem ser muito melhor do que ele, vocês podem não conseguir ser o que ele foi, e isso não é demérito e nem vai ser nenhum mérito maior. E eu acho que não é nem o objetivo de vocês, né? Mas não, a gente tem que elogiar, né? Então, e aí vamos elogiar ele também, né? Porque ele adubou bem vocês, né? Então o que ele colocou de conteúdo para vocês aí como ser humano, né? E como oftalmologista é inegável, né? Eu nunca vi ninguém falar nada diferente de vocês e muito menos do teu pai. Ô, cara, obrigado. Na verdade, eu falo muito disso, assim, sabe, cara? Você tocou num ponto interessante aí de não comparar, porque eu acho que a comparação vem muito. Eu acho que alguém, um ou outro aí, que não entenda muita coisa, possa querer fazer uma comparação, mas eu acho que esse sentido tem que existir dentro da pessoa. Ou seja, de fato, a gente não tem nenhum, muito pelo contrário, é uma coisa engraçada, porque tudo que eu vou tomar decisão com relação, tanto eu quanto a Bela também, tudo que a gente vai tomar decisão com relação a essa história do papai, seja um convite para falar, seja uma homenagem para fazer, seja o curso Kleber Godinho, seja... A gente sempre tenta pensar com a cabeça dele, porque de fato não é algo que nos pertence, entendeu? É uma coisa que era dele, é um legado, e se a gente não cuidar, às vezes esse legado pode ser passado de uma outra forma, de uma forma até distorcida, que às vezes não é a forma como ele gostaria que fosse. Então, hoje em dia a gente foca muito nisso, sabe? Ou seja, o que você falou, o papai deixou a gente numa condição profissional que pouca gente tem, né? Essa oportunidade de já começar, ter as oportunidades, às vezes, de ser uma referência, de já ser olhado com outros olhos, como quem diz, poxa, é o filho do Kleber. A gente herdar tantos amigos como o papai herdou, ou seja, a gente colheu muita coisa disso. E, por outro lado, se a gente optar por ficar aqui, estaria ótimo para a gente. Eu acho que tem uma boa clientela, né? Enfim, a gente faz um bom volume de lente todo mês, né? Enfim, acho que nesse sentido já estaria bom. Mas a gente busca a transmissão desse legado, né? Para que essa coisa se perpetue, independente da ação minha, independente da ação da Bela, que existam outros alunos que tenham aprendido esse sentido do acolhimento que ele fazia aos pacientes, entender que isso é até inteligente por parte do médico, porque até o médico que pensa em se sustentar, o acolhimento é que gera fidelização, um paciente satisfeito, bem resolvido, ele está sempre retornando ao seu consultório, de maneira que eu acho que é isso que a gente tenta passar hoje em dia, né? Assim, nas escolas que a gente está, é esse compromisso com esse legado, sabe? Independente da gente continuar ou não, né, em qualquer coisa que aconteça na vida da gente, que tem essa sementinha plantada. Esse é o ir além, né? Ou seja, talvez não tenha dado tempo do papai fazer e ele deixa a gente aqui. Eu acho que eu passo além, né? Eu faço tudo com muito carinho, pensando nele, né? E no que ele faria nesse local. Claro que eu não vou conseguir replicá-lo fielmente, 100%, mas mantendo alguma essência desse DNA, né? Do atendimento. Então, assim, é nossa missão, não tenha dúvida disso. E na questão profissional, Rodrigo, você desde a Santa Casa já trabalhava na clínica de vocês? Fala um pouquinho daí da IOBH, como é que foi essa construção aí de clínica e fala até na questão de modelo hoje que vocês têm. Vocês atendem só plano, atendem híbrido, atendem só privado? Como é que está sendo isso tudo? Você só faz lente lá? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Rodrigo. Cara, o IOBH é uma sociedade que o papai montou com outros 2 grandes amigos, né? São tão amigos, a gente, família, praticamente família, todo mundo junto, né? São meus tios, o Elisabeto Ribeiro, o Dr. Homero Guzmão, montaram o IOBH, né? Desde 1992, a inauguração, virou uma grande referência e, cara, trabalhar aqui é uma coisa assim, de muita satisfação. Acho que você não vai encontrar ninguém que tenha passado por esse instituto aqui para dizer algo diferente, sabe? É um instituto muito focado nisso, ou seja, até hoje ele está com um slogan, nunca investimos muito em marketing, né? Hoje ele tem um slogan que é medicina na essência, olho no olho, né? E de fato é isso, é um atendimento sem pressa,
aquele atendimento menos informatizado, né, em questão do médico com o paciente, prezando muito essa relação médico-paciente. Lugar que não tem pressão para ficar gerando receita, nada disso, ou seja, focando no resultado. O foco é muito esse. Então, assim, é um prazer enorme sempre estar aqui. Eu tenho muito orgulho do papai, junto com esses dois amigos e colegas, terem fundado isso daqui e ter mantido essa história do jeito que está, né? Lógico que tem sempre desafios, cada época tem a sua, mas sempre vencendo esses desafios e, enfim, fazendo a coisa ser maior, né? Então, é com muito orgulho. É a nossa casa, é onde, de fato, a gente está com o pé fincado e feliz, muito satisfeito aqui dentro. Então, enfim, é um ambiente que a gente gosta mesmo. Aqui eu faço só lente de contato, né? A gente tem todas as áreas da oftalmologia. Então, interessante a gente poder estar sempre contando com a opinião de um especialista naquela determinada situação para estar contribuindo. Muitas consultas, né, enfim, que envolvam vários departamentos ao mesmo tempo, tem essas discussões clínicas. Então, assim, é muito bom. E hoje em dia a gente faz basicamente lente de contato. Aqui no departamento de lente de contato, que era o antigo departamento do papai aí, que se mantém vivo aqui com os nossos atendimentos. Tá, maravilha. Quando é que você foi construir aí a estrutura junto com o Bruno Trindade? Você tem uma operação hoje junto com ele, né? Ele faz a parte de córnea, na verdade, né, Rodrigo? É isso. Não, na verdade, ali nas Ciências Médicas, no Instituto de Olhos e Ciências Médicas, para quem é de Belo Horizonte, é o antigo São José, é um projeto muito ambicioso da Feluma, que é público, 100% SUS, né? É da Fundação Lucas Machado, que é a mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas aqui de Belo Horizonte. Ele tem um hospital que seria o Hospital Escola, que é o Hospital São José, e montou agora um departamento de oftalmologia. Mudamos até de casa, ficou uma coisa assim cinematográfica, uma coisa maravilhosa. Coordenado, né, pelo chefe clínico nosso lá, que coordena toda a residência, é o Fábio Canadano, uma pessoa também maravilhosa, um cara competentíssimo, muito realizador, um cara muito bacana mesmo, dinâmico demais, tem um controle de equipe maravilhoso, um relacionamento muito bom, conta com a ajuda de outros colegas também tão importantes quanto o Evandro Diniz, o Marcos Vianello, são pessoas que estão ali sempre dando esse suporte para ele. E no departamento de córnea está o Bruno, chefiando o departamento de córnea, e eu sou o chefe do departamento de lente lá desde 2013 ou 14, se não me engano, nós montamos o departamento vem. Lá é atendimento SUS, né? Se não me engano, é 100% SUS. Se não me engano, não, só se tiver mudado alguma coisa, é 100% SUS. Isso gera algumas limitações no departamento de lente, porque quem trabalha com lente sabe o quanto é difícil a gente, né, conseguir movimentar esse departamento sem poder comercializar ou cobrar uma lente, mesmo que fosse o preço de custo. O SUS não paga e a gente tem paciente que necessita, precisa judicializar para a gente poder fazer esse acompanhamento. Mas temos um departamento, temos um fellow lá que é o fellow que funciona em conjunto, ou seja, o Bruno tem o seu fellow de córnea, que é concorridíssimo, muito conhecido aí Brasil todo. O fellow dele roda na lente de contato com a gente alguns períodos também para poder complementar essa formação. É nisso que a gente, de fato, está junto e com muito orgulho, porque fazer parte, tá do lado daquela família ali, não tem, né, dispensa qualquer tipo de comentário, porque fora a competência, são todas pessoas assim, nota 1000. O Cláudio, o Bruno, o Fernando, o pai, né, que é o responsável por isso tudo aí. Você estudou com o Bruno ou com o Cláudio, Rodrigo? Eu fui colega de tudo. O Bruno era meu colega de época de cursinho, porque o Bruno tinha morado nos Estados Unidos um tempo. Quando ele volta para o Brasil, ele tem aquela formação meio desencontrada, aí ele entra no cursinho para poder fazer o vestibular dele. Aí a gente foi colega ali. Na época a gente já se reconheceu ali, ele como filho do Fernando, eu do papai, os dois eram muito amigos. Ali a gente já começou a bater um papo. Fomos contemporâneos de faculdade, né? Ele aqui em Belo Horizonte, eu lá em Barbacena. E depois, na hora que a gente se formou, obviamente, na mesma época, nós fomos ser colegas de mesmo ano da residência ali na Santa Casa. Que legal. Então, o Bruno é da minha turma, né? Ele e a esposa dele, a Daniela Vieira, que é uma referência em plástico lá também, uma menina muito bacana, também nossa colega de turma. Pô, bacana, bacana. E o Claudinho, nosso R-, na mesma época ali, a gente no R2, ele no R1, o Cláudio Trindade, que é o irmão do Bruno.
Pessoa fantástica também, né? Que não tem nem o que dizer. Ele é a esposa dele, a Renata também, que eu não posso deixar de citar, né? A Renata, da turma dele também era colega nossa lá, a esposa do Cláudio. E me diz um negócio, onde é que no meio disso tudo, que como sempre, você com pouca coisa para fazer, você me vai chefiar o setor de lente de contato lá do BOS, do Banco de Olhos Sorocaba. Da onde que vem aí essa cereja aí? Quem que te levou para lá, Rodrigo? Não, cara, isso aí foi um encontro em que a gente estava, parece que o boss estava numa busca por uma solução nisso daí, né? Aí alguém da indústria teve alguma conversa e sugeriu, e de fato isso ficou na cabeça do Edil. O Edil é o superintendente, para quem não conhece, lá do boss, que faz toda a gestão, essa parte. É, uma pessoa fantástica, cara. Quem não conhece, vale a pena conhecer em todo sentido. Verdade. Uma pessoa muito bacana, um convívio um papo muito agradável e competente demais. Eu aprendo com ele ali sempre. E aí nós tivemos uma primeira reunião para conversar um pouco sobre isso, né? E ele, sabendo dessa história do papai e tudo, achou que era uma coisa... Porque o boss tem esse foco, né, gente? Que é assim, uma coisa muito bacana de se dizer, porque isso é, de fato, uma realidade. Não é uma coisa que o boss faz para fazer um marketing, na hora de fazer a prática é diferente, não. Não, o foco dele é paciente em primeiro lugar, né? Se é que existe um primeiro lugar, é o paciente, para depois você colocar o ensino. E o ensino, se você precisa, para ensinar melhor de tecnologia, eles não medem esforço para isso. Então, fica aquela tríade do paciente satisfeito, o ensino, o foco no ensino com tecnologia. Então, é muito bacana isso lá, né? Assim, na hora que a gente foi conversando, que a gente foi passando as nossas ideias e que a gente foi casando o projeto, foi um lugar onde eu tive que atuar como arquiteto também, porque me deram uma planta, eu falei, opa, deixa eu fazer esse projeto aqui do meu jeito. Enfim, legal. Fizemos uma coisa bacana e a coisa foi aceita de cara, o pessoal realmente apostou muito na gente, acredito que ainda que com o ano de pandemia e tudo, a gente está entregando um resultado muito legal, está todo mundo, de certa forma, muito satisfeito com isso, é o nosso segundo ano lá, e foi isso, cara, foi mais dessa questão, dessa fome com a vontade de comer. Eu acho que o Boss é uma grande referência de córnea, enxergou que por mais que lutasse um departamento às vezes mais solto, com vários médicos com liberdade de atuação, acabava talvez não gerando essa resposta definitiva do paciente, ou seja, operava muito, mas nem todo mundo saía dali reabilitado, tinha que buscar, às vezes, um departamento de lente. A gente, como atendia muito paciente do BOS aqui, não sei se em função disso, enfim, resolveram entrar em conversa com a gente aqui. Eu acho que foi muito legal, muito em função disso, sabe? Porque lá no BOS, juntou, assim como eu tinha no IOCM, mas com alguma limitação do SUS, o pessoal abraçou muito a ideia da gente entregar esses profissionais habilitados para fazer a adaptação como a gente faz no mercado. Então, o nosso serviço de fellow lá, que hoje conta com 6 vagas de fellow, que é muita coisa, é uma demanda absurda, mas é exatamente para transferir esse conhecimento que a gente tem em lente, entendeu? Mantendo aquela história do legado, ou seja, acho que ali é que vai vir realmente um fruto muito... vamos colher frutos muito, vamos dizer assim, proveitosos e promissores, né, para essa história mesmo de manter vivo esse legado do papai. Acho que ali está uma transferência de conhecimento muito, muito real, muito nítida. Vocês começaram em 19, então, Rodrigo, ou 18? As conversas todas, elas foi metade do ano de 2018 e 2019, foi toda a elaboração do projeto, sabe? Muitas reuniões, muitas idas a Sorocaba. O projeto ia ser de uma forma, de repente resolveram ampliar e tal. Hoje a gente está trabalhando no prédio do Instituto, que é um prédio muito moderno, com uma obra feita para ser um departamento de lente de contato e olho seco, né? A gente também lá aborda o olho seco, o fellow é disso, né? Então, superfície ocular, né? Desculpa. Então, a gente também trata muito isso lá, tem um spa de olho seco, muito essa parte. E a lente de contato com todas as lentes disponíveis no mercado, é um fellow muito amplo, cara. Começou em 2008, um ano inteiro de negociação, de conversa, de montagem de projeto, para 2020, ou seja, ano passado foi o primeiro ano do departamento. E vocês já estão tendo algum crescimento no número de vagas? Como é que está sendo a procura lá para o fellow? Conta isso aí para a gente. Graças a Deus, tudo que a gente ofertou até hoje, a gente completou, né? Ano passado, a gente começou com 3 vagas, porque a gente queria ter né? Enfim, como a coisa estava começando, a gente queria ter mais ou menos
e sentindo a coisa como ela iria funcionando. O Eduardo, meu primo, que você deve conhecer ele também, não sei se você lembra dele, ele mudou para Sorocaba para a gente ter, de fato, ali alguém, né, da nossa linha de pensamento, de adaptação, para estar ali ensinando mesmo as pessoas o tempo todo. Então, assim, fluiu muito bem com 3 fellows. Esses 3 fellows já são, hoje em dia, nossos preceptores do departamento, que a coisa ficou tão boa que eles quiseram ficar. Ou seja, a gente vê quando a coisa é legal, quando acontece, né? Os 3 fellows resolveram ficar com a gente na preceptoria. Obviamente, também tem muita coisa ainda para aprender, né? Lente a gente não consegue ver tudo em um ano e tal. E esse ano nós abrimos para 6 vagas, nós completamos todas as 6. Enfim, tivemos uma procura muito boa, perdemos para poucos departamentos lá do Bosque, que já são referência há mais tempo, mas, assim, muito bacana, cara. O que mais empolga a gente é exatamente saber que o ensino que a gente está fazendo ali, ele é muito completo, né? Independente de quantos fellows nós estaremos ensinando aí ao longo dos anos, mas o importante é que quem passar ali saia bem completo aí na formação, sabendo muita coisa. Poxa, não, muito legal. Diz uma coisa que eu tô curioso aqui. Obviamente que a gente tem um padrão de residência, né, em oftalmo aqui no Brasil, muito focado na cirurgia de catarata, né? E acredito que você não tenha ido para essa fome da cirurgia de catarata. Como é que foi isso? Tipo, você nunca foi muito para operar, operava e deixou de operar no meio? Como é que foi isso para você? Cara, enfim, eu não... Todo mundo sempre falava, né, que era uma cachaça, né, que você ia ser picado por aquilo ali, enfim. Eu acho que eu me envolvi muito na cirurgia ali, lá do lado mais chato, do lado do instrumentador, porque a gente estava conversando muito sobre essas questões de momento de vida. Papai teve um momento bem difícil, assim, da nossa vida financeira, sabe? Mas, enfim, nunca nos faltou nada. Sim. Mas o momento que a gente tinha que correr atrás. Eu, na minha época de faculdade, eu tinha uma pessoa muito querida da oftalmologia, de uma família muito querida também, que são os Galvão lá de Recife. O Dr. Roberto Galvão tinha um filho, Dr. Paulo, saudoso Paulo Galvão, neto, que foi noivo da minha irmã durante um tempo, morou aqui em Belo Horizonte muito tempo, era um exímio cirurgião, operava com poucos. Ele faleceu num acidente de carro, mas, enfim, nessa época que ele operava no interior aqui de Minas, eu auxiliava ele nas cirurgias. Auxiliei mais de 1000 cirurgias de catarata na minha vida. Mas esse foi quase que meu ponto máximo de envolvimento em cirurgia, porque na residência, logo pouco quando eu me envolvi, o pouco que eu fiz, eu não tomei esse prazer. E, por outro lado, eu já tinha uma coisa muito fixa da lente de contato na minha cabeça, então eu não quis realmente experimentar a cirurgia, não, sabe? Eu tinha medo disso me tirar de dentro da lente. Não sei se era isso, mas, enfim, alguma coisa inconsciente me criou um bloqueio. Eu não quis me envolver em cirurgia, não. Sabe? Eu não fiz muito pouca coisa. Eu não sei isso, auxiliei muito. Né? Os passos eu sei todos. Fazer é outra história. Ah, legal. Não, bacana. Curiosidade mesmo. Bacana, porque é muito comum, né? Acaba que o padrão... Você acabou com o teu caminho, obviamente, que dentro das peculiaridades que você tinha familiar, te levaram para uma outra linha, né? Mas... O padrão dentro da oftalmologia é meio, vamos colocar, até repetitivo, né? Não que não me entendam mal, mas é o mais comum, né? Cara, isso atrasa até uma outra conversa, porque desde que eu entrei na residência e foi nas ciências médicas, minha primeira experiência, quando eu montei o departamento, a gente não era 100% SUS. Então, podia ter a comercialização de leite feita lá pelo Instituto, tudo normal. E eu disse na época era o leite Fábio... Contato, você está falando, né, Rodrigo? Oi? Leite de contato, né? Lente de contato. Não, lente de contato, isso. Estou falando de lente de contato, desculpa. Aí, na época, era o João Neves, junto com o Fábio Canadano. Eu sentei com os dois, reuni e falei, olha, cara, eu quero que venha para o meu departamento de lente, é o R0. Entendeu? Eu quero o cara começou a estudar refração, eu quero ele aqui na lente, já vendo lente. Sabe por quê? Porque na hora que ele estiver lá no departamento de refração do SUS, ele começa a drenar os pacientes que querem deixar de usar óculos ou querem usar lente por algum motivo. Para quê? Porque meu ponto de crítica nas residências é que o departamento de lente, ele ensina lente, na grande maioria das residências, de trás para frente. Né? O cara começa... O departamento de lente ele é um departamento satélite da córnea, porque o pessoal acha que no SUS ninguém merece lente, só pode ser esse o pensamento, porque não mandam ninguém para o departamento. Né? Então, a gente fica ali no satélite da córnea só recebendo córnea pós-transplante, pós-anel, pós-refrativa, pós-trauma. Então, o cara fica aprendendo a adaptação complexa para depois ver o que ele, de fato, vai se deparar no seu consultório, no dia a dia dele, né?
Então, na formação generalista, do médico generalista, me interessava muito ensinar para os oftalmologistas que vão fazer outras subespecialidades, o cara vai para o glaucoma, vai para a retina, mas ele deveria saber fazer uma lente bem feita, pelo menos naquela córnea normal, aquela córnea regular, né? Então, assim, começou muito assim, lá no BOS, hoje em dia, a gente é assim, isso é muito bom, porque lá eu tenho todo tipo de acesso de paciente, mas realmente num serviço só limitado ao SUS, é muito difícil para a gente, porque, poxa, se você já não pode vender uma lente, mesmo que a preço de custo, para um paciente que precisa, imagina para aquele que só quer, né? Então, ficou muito difícil, tal. Mas essa é a ideia, sabe? Eu tenho esse ponto de crítica aí com as residências, porque eu acho que o departamento de lente tinha que estar ensinando era o básico, né? A miopia com astigmatismo, hipermetropia com astigmatismo, essa coisa que a gente devia estar adaptando para que o médico pudesse ter mais, né, mais possibilidades dentro do consultório. E me diz um negócio, dando uma olhada para trás aí nessa tua caminhada, esse teu tempo aí de formado dentro da área da lente de contato, pegando um pouquinho a questão de qualidade de vida e até a questão de ganho financeiro. Em termos de conselho para jovens que estão fazendo oftalmologia, que pensam em fazer lente de contato, você vê de uma forma animadora o futuro? Você acha que o mercado está saturado? Como é que você daria um conselho em quem quer teus fellows aí? Como é que você orienta eles inicialmente dentro desse caminho da lente? Cara, é interessante você estar me perguntando isso aí, porque é uma coisa que eu falo muito, sabe, cara? Parece até que a gente bateu algum papo aqui antes disso aí para poder combinar, porque assim, eu falo muito sobre isso, sabe, cara? É impressionante, porque as pessoas... Não batemos não, hein? Não batemos não, por isso que eu estou falando, parece que nós batemos. Você está me perguntando umas coisas que eu mastigo muito aqui com todo mundo. Mas é exatamente isso, cara. O que eu vejo hoje em dia, quando você citou aquela questão da catarata ali na residência, que todo mundo só quer saber de operar para fazer volume de casa, eu vejo a turma enxergando muito curto, né? E muito sem olhar para os lados. E na hora que a pessoa se forma, que ela vai para a atividade profissional dela, ela fica vendo o quanto ela, às vezes, né, não vê aquilo que ela de fato se dedicou, ela não tem tanta oportunidade de fazer, porque às vezes ela não é uma referência ou outra. Aí ela, para compensar aquilo que ela precisa fazer de receita, ela precisa marcar consulta com tempo muito curto, marca um volume muito grande, porque o convênio está pagando cada vez pior, aquela história toda. E às vezes chega um paciente ali que precisa de uma lente de contato, a pessoa fala, nossa, eu vou fazer uma lente de contato para esse cara agora, eu vou cavalar 2, 3, 4 consultas aqui no meu consultório, vai pipinar o meu dia. Então, às vezes, o próprio colega está com receio do paciente pedir uma lente de contato, né? E não entende ele que, às vezes, uma lente que ele fizer, olha que coisa boa na lente de contato, você define o seu honorário, você define quando você quer cobrar, é uma coisa que você tem uma liberdade, o SUS não paga, convênio não paga, nada paga, é um procedimento exclusivamente particular. Toda a receita de óculos que você dá no seu consultório é um potencial usuário de lente que, às vezes, você nem abordou, né? E, às vezes, uma lente que você faz te paga 4, 5 consultas daquela que você está doido para tocar ali no consultório. Então, eu falo assim, o conselho que eu dou é isso, se dedicar à lente de contato. Porque a gente vê alguns colegas partindo até para essa quebra de ética, de fazer coisa errada na oftalmologia, alguns montando ótica, outros se associando à ótica, outros a mulher que é dona da ótica, umas coisas assim. E o cara não entende que a lente de contato é a ótica legal dentro do consultório dele. Ou seja, todo mundo que pudesse fazer uma receita, pudesse fazer uma lente, se você abordar ele bem, esse paciente vai ser um paciente adaptado para a lente de contato, é uma receita que fica dentro do seu consultório. Não é esse o foco é resolver o paciente que quer, não é empurrar a lente de lente. A gente não é vendedor de lente, mas um paciente que quer, você resolver o problema. E nisso me traz uma piada do papai, que o papai falava assim, pô, cara, é uma brincadeira, né? Mas enfim, ele fala assim, pô, não entendo o cirurgião refrativo, bicho. Ele é o traficante de crack, pô, ele mata o usuário. E essa piada, ela traz um fundo de verdade muito grande, por quê? Porque, cara, o usuário de lente de contato, fidelizado, papai falava isso, falava assim, olha, qual que é o foco do nosso atendimento? É acolhimento. Um paciente acolhido e com resultado, você sabe fazer lente, mas se você é um estúpido, o paciente não está acolhido. Pode até ter um resultado bom na lente, mas ele não está acolhido. Agora, se você tem um resultado bom na lente e o paciente está acolhido, esse paciente está fidelizado. Se ele for um mau usuário de lente e voltar de 2 em 2 anos no seu consultório, 2 em 2 anos, você é obrigado a trocar a lente dele. Você não está fazendo uma coisa
Pô, né? E você é obrigado a trocar, toda troca tem um honorário. Então, se o cara abrir a cabeça para a lente, ele vai entender que não precisa ser um Kleber Godinho ou seu filho do Kleber, como o Rodrigo e a Isabela, para viver de lente. Quase todo paciente que pinta no seu consultório é um potencial usuário de lente. E você não precisa forçar ninguém, né? Com aquele foco na saúde, no bem-estar do paciente, resolvendo o problema dele e o dinheiro entra pelo lado, isso nunca vai te faltar, né? Então, assim, essa entrega de resultado, a fidelização, o acolhimento do paciente é a nossa filosofia de adaptação. Eu não preciso operar ninguém, eu não preciso ver. As pessoas falam, mas se aquele do Kleber é mais fácil, eles não entendem o quanto foi. O paciente do meu pai era do meu pai, não trocava ele por nada, não. O quanto foi difícil ali no começo, para a gente ser referência lente, fazer lente no nosso consultório. Né? Converter aquele paciente que queria num paciente adaptado. Uma coisa é o paciente querer, outra coisa é você entregar ele resolvido, né? Então, assim, para ser bem objetivo na sua resposta, todo mundo que convive comigo da oftalmologia, se for aluno, então, residente, a pessoa que eu mais falo, cara, olha para a lente com carinho. A lente pode resolver a sua vida, entendeu? Você está lá em cirurgia, de repente vem outro, o convênio começa a pagar mal, vem um outro colega e começa a operar a fila do convênio inteiro por um preço. A lente não, a lente é sua, você acolhe o paciente, você cobra o que você quiser. Então, assim, olha para a lente com carinho. E o paciente não pesquisa, eu estou fazendo com fulano, o outro ali cobra mais tempo. Não, se você fidelizar o cara for seu paciente, ele está com você, né? Então, meu conselho é esse. Eu acho que a lente está ganhando cada vez mais importância. O pessoal está, de fato, olhando diferente para ela hoje em dia. É um movimento de toda a classe oftalmológica, né? De olhar para a lente como quem diz, opa, aqui tem uma boa coisa, mas a coisa principal é de entregar ao paciente, porque o paciente só busca outros canais, porque às vezes o colega não está fazendo, né? Não, e aí o meu lado, que você não pode falar, mas eu posso, que você está na tua área, mas que é um ponto hoje que eu venho batendo muito, né? Não é porque está dando certo com você e dá para muitos que todo mundo tem que fazer lente, né? É uma oportunidade e tem toda uma arte por trás disso, né? E às vezes a pessoa fica, poxa, mas o Rodrigo tá ganhando dinheiro, ou fulano tá ganhando tanto, e eu quero fazer também então isso para ter o mesmo retorno. Tem algo por trás disso, né? Tem uma caminhada, não é que você vai começar a fazer lente que amanhã você vai ter um consultório cheio de paciente com lente de contato para você fazer, né? É exatamente aquela história de plantando para colher, né? O pessoal quer uma coisa mais imediatista, né? Papai brincava essa do cirurgião refrativo, era isso. Pô, o cara pintava ali querendo fazer uma cirurgia, só operar logo, porque senão o outro opera, tal, ficava aquela receita que era uma vez só, né? Às vezes, se ele adapta uma lente, o cara volta de 2 em 2 anos, está sempre... Não, essa do crack eu cito até hoje para os pacientes aqui. Cito teu pai sempre com isso. Adoro essa história. Piada, ele tinha várias, cara, mais várias, bicho. Ele falava assim, o segredo da adaptação é você dar uma enroladinha ali no paciente. Vocês acham que eu sou gordo por quê? Para empurrar com a barriga. Ele falava muito daquela questão dos primeiros dias, o paciente ali com dificuldade, ele dava uma empurradinha com a barriga ali, o cara voltava satisfeito. Eram as piadas dele recheadas de verdade. Teu pai era o fenômeno. Não, e esse ponto que a gente vem citando aí na conversa é muito legal, né? Eu vou te falar que é algo que eu tento ter, sempre tive uma característica, que é a questão da medicina humanizada, né? Que é você ter o paciente no centro do cuidado, o paciente ser o importante, né? E você dar toda a atenção para ele, né? Isso hoje está muito em voga, né? Até por causa da questão da automação, né? Pessoal atendendo os pacientes que nem robô, né? E muita gente criando inteligência artificial e muito médico ficando com medo de perder espaço pelas máquinas, né? E eu vejo que é uma culpa nossa, né? Uma culpa do médico atender os outros como uma máquina. Você que faz a sua humanização, que individualiza o atendimento, você nunca vai perder para uma máquina, né? Cara, você está tocando um ponto e é isso mesmo. Eu acho que o médico que nunca vai passar esse tipo de necessidade é o que tiver fidelizado seus pacientes com esse princípio aí, o atendimento humanizado. Não tem a menor dúvida disso. Eu vejo muita gente, às vezes, vir me acompanhar aqui e, às vezes, assustar, porque aqui no IABH o prontuário é na mão até hoje, né? Fala assim, poxa, mas o prontuário é na mão até hoje, tal. Fica aquela conversa, fala, cara, já parou para pensar quando você está digitando, você não olha para o paciente? Você está olhando, às vezes, para a tela do computador, você liga mais para tirar uma dúvida, fulaninho tal, aí você volta para digitar tal. E na caneta, não, você para, conversa com o cara, olha para cima, você já está vendo ele e tal, fica aquela conversa. É uma coisa diferente, sabe, cara? Eu vejo com... Eu sei que você é dessa linha, já tivemos a oportunidade algumas vezes de bater papo sobre isso, mas eu acho que é isso que falta hoje em dia. Essa medicina de resultados, essa medicina muito
tecnológica. A tecnologia tem que vir para te associar, mas o médico tem que estar ali no tete-a-tete, conversando com o paciente. Então, as coisas interessantes, e às vezes o pessoal vê isso aqui acontecer e acontece muito. Papai falava assim, meu filho, toma cuidado, tem muito paciente que vem no seu consultório. Aliás, a frase ela vem precedida de um outro comentário. Meu filho, você é médico e não entra no seu consultório um par de olhos. Em volta daquele par de olhos tem um ser humano. E você é médico, você é especialista em olho, mas você formou em medicina. Aí ele falava isso para complementar. Tem muita gente que vai vir no seu consultório que a última coisa que ele tem é problema de vista. E ele não deixa de ser seu paciente, não. E isso é verdade, cara. Porque tem hora que entram as pessoas aqui, você vê que ele mais quer conversar, o olho dele é a última coisa, né? Eu tenho mesmo uma senhorinha que ela vem cá de 15 em 15 dias. Você vem para quê? Para bater papo, né? E ela entra aqui no consultório, todo mundo já sabe. Hoje vem a fulana, deixa sempre ali uns 45 minutos, a 1 hora para ela. Porque, cara, é a maneira que ela se cuida, né? Que a gente cuida dela. Então, isso aí eu acho muito importante, isso aí que você falou, cara. Esse atendimento humanizado é o que mais falta hoje em dia, né? E a formação, Ricardo, desculpe extrapolar, eu falo muito, viu, cara? Nada, que isso, ainda bem, pô. Já sabia disso, por isso que eu te chamei para você falar aqui tudo que você fala normalmente, pô. Pô, mas que bom então, cara, porque eu falo mesmo. Mas eu falo muito desse atendimento mecanizado, é isso. O ensino hoje em dia, ele é um pouco cruel nesse sentido, porque a gente que atende também no SUS sabe que às vezes no SUS você tem um volume ali desumano, às vezes, para ser atendido. Às vezes é um desafio muito grande para a gente, mesmo para que as pessoas tenham essa consciência, esse atendimento humanizado, de conseguir dar a mesma atenção para todos ali, porque os residentes, a gente vê que tem um volume grande e não tem como sair, porque também a matemática precisa fechar, é uma coisa difícil. E às vezes é esse o ensino prático que ele às vezes vai tentar levar para a vida dele, né? E eu falo, gente, vocês estão inseridos num serviço em que o volume é muito grande, por ser uma grande referência e por tanta gente precisar. Então, assim, esse é o SUS. Tente fazer o seu melhor aqui, o máximo, sem atropelar nenhum valor seu de vida. Por mais que você esteja sobrecarregado, que passe 1 hora e tudo, lembre que tem sempre um ser humano ali, não é uma cadeira, não é um objeto, não é nada. E, principalmente, que esse volume de trabalho você não replique na sua vida. Porque quando você sair daqui, você passa a ter opção. Aqui você não tem. Aqui as regras são fixas, já estabelecidas. Mas quando você tiver, não pense que isso aqui é um segredo de sucesso, não. Senão você vai ser tão descartável para o seu paciente, às vezes, quanto ele é aqui para o serviço. Né? Então, assim, foco nisso, no atendimento. Eu falo muito sobre isso, sabe? Porque eu acho que ali onde a pessoa está aprendendo mesmo a prática da medicina, às vezes o exemplo de sucesso que ela tem é o professor que chega numa BMW, é o que chega montado numa Mercedes e tal, e quer que o sucesso está naquela clientela fidelizada, que não te troca, que vem uma pandemia dessa e você não deixa de estar atendendo muita gente, porque todo mundo faz questão de estar com você, está esperando o dia da sua consulta. Isso é só plantando, né? A gente não planta abacaxi para colher tomate, né? Então, assim, tem que ter foco nisso, né? A medicina é muito de plantar. Não, exatamente. Perfeito, concordo totalmente com você. E me diz um negócio, Rodrigo, em relação a teu lado de lazer aí, que são partes importantes aí da tua vida, em relação à questão da música, né, da banda, fala pra gente, vou engatar 2 coisas ao mesmo tempo, que é a questão aí do show que você acabou de fazer, do DVD aí que você tá aí de lançamento, você precisa contar isso daí, botar em algum local aqui, link, alguma coisa para conectar isso daí. E o outro lado da questão da tua pousada, que isso eu comentei com ele antes, que eu estava todo animado para ir conhecer, mas eu vi um pouquinho de dificuldade de sair daqui do Rio para ir até lá. Mas vou me programar para fazer isso. Conta pra gente aí dessa conexão aí, da gravação lá na pousada, como é que é esse teu lado aí, empreendedor fora da medicina? Cara, quem me acompanha aí, meu amigo, sabe que eu tive um momento ali em que eu me dediquei à música, quis ter essa experiência na minha vida, né? Experiência de palco, experiência de banda, montar alguma coisa. Foi muito legal. Outra coisa que eu cresci demais na minha vida, principalmente essa questão de relacionamento e tudo. E relacionamento que eu digo com pessoas, né, da equipe, da banda, todo mundo ali de produção. Foi uma experiência bem legal, foi 1 ano e meio da minha vida, gravamos um CDzinho ali, uma coisa bem paralela. Acabou exatamente porque não era um projeto que prometia muita coisa e estava me tirando muito tempo de medicina, enfim,
aquela coisa de você ficar Tá perdendo dinheiro. Cara, eu vou te falar que eu nunca quis deixar de ser médico, né? Então, assim, estava naquele momento, era um momento que eu estava ali no fellow com o papai, eu praticamente acompanhava ele no consultório. Aí, quando tinha ensaio de alguma música, eu tinha muita liberdade de poder, não vou vir hoje, vou complementar com um dia tal, enfim, de ir trocando esses horários. E com os compromissos todos, com os ensaios constantes, a gente começou a enfrentar uma dificuldade. Eu falei, cara, não é isso que eu quero isso aqui, oftalmologia, estava ainda no meu momento de formação, eu largo tudo e volto para a medicina e aquilo ali acaba. Mas, enfim, naquele momento eu já tinha meus primos, que a gente já compunha músicas há muitos anos, já cantava há muito tempo. Aliás, antes dessa banda ali, uns 3, 4 anos, eles são um pouco mais novos do que eu. Pouco não, né, cara? 10 anos mais novos que eu, é muita coisa, né? Mas eram uns primos mais novos que a gente sempre reunia para tocar violão, cantar, e a gente compõe muito. Tem um deles, que é o Felipe, também oftalmologista, que é compositor e cantor, assim, de primeiríssima qualidade. Legal. E a gente viveu isso, compondo muito, vivendo muito a música, até que chegou um momento que a gente falou assim, cara, tá cada um no seu canto, o Rodrigo já tá lá, agora se envolvendo com voz, eu já tô aqui em Oliveira, o outro morando em Caratinga, falou, cara, vai ficar cada vez mais difícil. Vamos tentar fazer um trabalho para a gente eternizar isso. E aí foi que surgiu essa ideia, procuramos uns produtores bacanas, pegamos acidentalmente, aí nós caímos no colo dos melhores do Brasil nisso daí, pessoal do sertanejo, que é Orlando Barolo, Gustavo Garcia, uma banda sensacional que toca com os melhores. Caiu nas graças ali do pessoal, o pessoal resolveu investir bastante na gente, com muita empolgação, até mais do que a gente, no sentido de, cara, você não pode ficar guardado, não, isso tem que ir para frente. E gravamos esse CD. Então, como a Cachoeira, essa pousada que você fala, é um sítio meu lá, que a gente chama de Cachoeira, estava muito ligado a essa história da música, porque era onde a gente tinha convivido, confraternizado, muito composto, muitas das músicas ali foram compostas ali. Então, a gente quis gravar lá. E aí, combinou nesse show aí que você viu, que você pôde ver aí, enfim, foi uma coisa mágica. Aquilo ali foi a realização de um sonho para a gente. Não sabemos, obviamente, no que isso vai dar, mas não fizemos por isso. Eu acho que essa despretensão mesmo, no sentido, foi uma coisa que deu essa alegria toda, porque estava todo mundo muito solto ali, a gente não está entrando num projeto para fazer uma coisa grandiosa nem nada, é uma coisa muito verdadeira. E, enfim, foi esse trabalho, sabe? Acho que daqui a pouco vai estar todo mundo conhecendo aí, pelo menos ter oportunidade de querer buscar e conhecer, mas é o nosso grande projeto aí de música que a gente gosta muito, enfim. Quando você explodir daqui a 1 ano e meio, a gente vai gravar de novo, hein? Olha aí, hein? Você não vai ficar estrela, não, hein? Isso aí não tem chance nenhuma, não, viu, cara? Tô dizendo de eu virar estrela, viu? Mas quem sabe o sucesso. Mas, enfim, cara, é uma brincadeira, mas ninguém sabe, né, cara? O bom da vida é isso aí, né? Que a gente não tem essas amarras, tá sempre solto. Eu penso muito isso, nessa questão de manter uma coisa viva no legado, porque a gente não sabe até quando, de fato, a gente está aqui nesse mundo. Então, a nossa pressa é em montar essa coisa caminhando por si só, que é um compromisso que a gente tem, essa grande missão. O resto que vier da vida, a gente vai vivendo aí. Mas quem sabe, cara? Pode ter certeza que tem que pensar positivo. Pode contar com essa entrevista aí. Se eu fizer sucesso, vai ser um prazerão, cara. Me diz um negócio, a questão da pousada aí no teu sítio, hoje faz parte da tua renda, hoje é um projeto para o futuro, tem também a criação também de carneiro que você tem, né? Cara, acabou que você me perguntou disso, eu não falei. É um projeto que eu tenho, é um lugar ali, é uma casa centenária, toda de pedra, uma casa assim, parece que você não está no Brasil, sabe? Era uma estrutura muito antiga. Aí eu fui reformando aquilo, eu mexo lá desde 2008, sabe, cara? Eu faço Vou botar foto aqui em algum local, depois botar o link aqui embaixo. Pode pôr, mas é um lugar muito abençoado mesmo por Deus, a beleza natural é muito exuberante mesmo, então, enfim, é um lugar que parece um paraíso, cara. E a gente teve essa demanda de muita procura para a sessão de fotos e tal, aí todo mundo ia lá tirar a sessão de fotos, a gente cobrava um valorzinho ali só para manter a jardinagem e tal, aquela coisa toda, o pessoal começou a procurar muito para hospedar. Aí nós resolvemos abrir ali despretensiosamente, hoje em dia a coisa pegou, ganhou muito corpo, virou uma grande referência ali na região, nós não estamos em região turística nem nada, mas então, enfim, todo mundo ali da região de Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Valadares, Caratinga drena ali para aquela região, Inhapim, enfim, muitas cidadezinhas ali.
E nós somos só 4 quartos. Hoje em dia é uma boutique hotel, aquele conceito de boutique, bem exclusivo, um serviço à la carte, uma cozinha internacional, com um chefe de cozinha, que é o Jorge Aleixo, uma pessoa conhecida, né? Enfim, e tocando todos os projetos. Uma equipe que trabalha lá com a gente, que é praticamente família, né? A Regina, a Dona Ilma, a Esmeraldinha, só gente bacana que a gente gosta. Uma recepção também bem formalizada com a Gigi Azevedo. Então, se a gente tem hoje em dia uma equipe, cada um na sua área bem especializada, para dar um atendimento muito bacana. Então, essa coisa pegou. Não, você me pergunta, pô, faz parte da sua receita? Hoje em dia não, porque o que sai entra para eu reinvestir. Eu tenho vontade de ter mais quartos ali, não vou passar nunca de 8 ou 10 no máximo, para manter sempre essa exclusividade, mas a gente vai investindo. Mas é hoje em dia uma receita importante, né? Não tem dúvida. É um valor importante, né? E que não sofre muita crise, né, cara? Uma coisa, né, esse nicho aí de público é um mercado bem interessante, porque é um pessoal que não sofre crise, não falta lá para a gente, né? Você estava falando da dificuldade, eu estava achando que você ia falar da agenda, porque nós só temos vaga para reserva depois de agosto, olha que coisa boa, sem fazer muita divulgação. Legal. Então, assim, sem fazer muita divulgação, a gente já está sempre cheio ali, então é uma coisa promissora, não tem dúvida que é algo aí para a vida também, né? Médico tem que buscar sempre diversificar, né, Ricardo? Ah, não, todos nós, não, com certeza, concordo totalmente com você. Eu sou totalmente adepto a isso e acho que a gente tem dificuldade, né? E às vezes um pouquinho de miopia, né? Só mais um comentário interessante, cara, que eu conto essa história, porque todo mundo me vê fazer um monte de coisa, fala, cara, você da hora tá fazendo alguma coisa, e a medicina é sempre o foco, né? Mas eu brinco, no meu primeiro dia de aula de medicina, cara, o professor Humberto, jamais vou esquecer do Humberto, a gente preparando ali para tomar o trote e tudo, aí era a aula dele de anatomia, ele pede a palavra, só não vou dar aula para vocês hoje não, vocês estão todos aí nervosos, já vê o pessoal do trote, o trote nosso lá era bem pesado, já vê o pessoal do trote aí se preparando para pegar vocês, mas a primeira lição que eu vou dar em medicina para vocês é agora, quem for inteligente anota aí no caderno, que essa é a mais importante. Aí eu peguei, me preparei, né, todo entrando na faculdade, doido para ser um cara exemplar ali, ele falou assim, olha, procure algo para abandonar a medicina antes que a medicina abandone vocês. Fiquei com aquela frase na cabeça, falei, pô, cara, talvez seja por isso que eu sou um cara que teve que diversificar tanto, né? Mas eu acho que é mais para dar essa independência de atuação, né, cara? A gente não virar esse médico que fica nesse conflito de interesse o tempo todo, querendo tirar tudo de um paciente, alguma coisa assim. Isso aqui é... Eu tô achando que o teu trote foi tão ruim depois, rapaz, que esse negócio ficou traumatizado na tua mente o resto da tua vida. Olha, cara, eu posso afirmar que foi bem ruim, viu, cara? Isso eu posso afirmar, mas eu descontei no outro ano, hoje em dia acabou com isso, não pode mais, aí fica essa história. Não, maravilha. Não, só um ponto aqui que estamos chegando aqui no nosso fim, mas eu tenho um ponto que eu acho super relevante que você colocou aí quando a gente fez o nosso briefing, que eu pedi para você dar um pouco de situada, que é o fato de você peculiarmente ter tido 2 mães aí na tua vida. Como é que foi essa experiência e vem sendo aí até hoje? Cara, eu falo sempre 2 mães, né? Porque não é nem uma segunda, né? A segunda está ali em segundo lugar, eu falo que são 2 mesmo. Mas é porque papai, quando veio para Belo Horizonte, mamãe estava terminando, mamãe também é médica, estava terminando a faculdade, ficou grávida. Aí logo quando ela teve a minha irmã, veio uma pessoa para ajudar. Ela veio lá do interior, aquelas... Sua mãe não é oftalmo, não, né? Desculpa te interromper. Não. Mamãe é médica do trânsito, tem uma clínica do Detran. Legal. Aí, enfim, quando ela veio de lá, muito trabalho com a criança nova ali, e enfim, aquela época de formação ali, tinha acabado a faculdade. Aí nós trouxemos no interior essa pessoa que era paciente do meu pai lá no interior. Ela tinha, então, se não me engano, 19 anos de idade e veio para morar aqui em casa para trabalhar, como doméstica mesmo e tudo, né? E nunca saiu lá de casa até hoje, nunca casou, nunca teve filho, criou a gente como filho. Então, ela batizou todo mundo, ela é madrinha de todo mundo, dos 3 filhos lá. E ela é nossa mãe, cara, igual a outra. E é a melhor amiga da outra. Ela chama Joaquina, mas o apelido é Maba. A Maba é famosa aí, do pessoal do curso Kleber que vem aqui. Papai sempre falou que era a secretária dele, mas na verdade ela e minha mãe são um em carne, melhores amigas, assim, e ela que nos criou. Então, mamãe muito feliz de ter encontrado uma pessoa dessa. Acho que toda mãe quer, né?
para poder entregar ali de olho fechado, e ela, a opção da vida dela foi ter a gente como família dela, então ela é nossa mãe também, de coração, de consideração, de tudo, né? Não é nem segunda, não. E ela, eu brigo, eu falo que eu tenho uma preta e uma branca, a mãe preta e uma branca. Eu sei para dar gosto. Que bacana, não, muito legal. E Rodrigão, pra gente fechar de vez mesmo, primeiro, obrigado aí pelo teu tempo, pô, excelente, já sabia que a conversa ia ser maravilhosa, você é fora de série, mas me conta aí como é que você vê aí o futuro aí da nossa oftalmologia, futuro da medicina no momento, e como é que você vê aí os teus próximos 5 anos aí, até 2025, se Deus quiser a gente passando aí pela pandemia aí nesse ano. Como é que você vê aí como é que são esses próximos anos aí para você pessoalmente e para nossa especialidade? Cara, não tem dúvida que, falando primeiro da especialidade, nós vamos enfrentar muitos desafios aí, né? Eu acho que a gente, enfim, mas a gente sempre acha que os desafios da nossa época são os mais difíceis de todos, né? Na hora que a gente olha para trás, a humanidade está vivendo desafio o tempo todo, então é a capacidade de se reinventar. Mas é esse desafio de buscar esse atendimento amplo à população, muita gente que precisa e que às vezes o atendimento não chega lá, a gente começa a sofrer esses ataques de atuação de profissionais não médicos, então a gente olhar um pouco para dentro, buscar a nossa responsabilidade nisso, que é o que a gente pode de fato mudar, o resto são lutas aí, mas enfim, nós temos os nossos conselhos aí para nos representar e buscar esse tipo de atuação, mas é de fato muito desafiador, porque eu acho que com a crise que né, está se pintando aí por todas as medidas necessárias por essa pandemia, embora quem defenda isso ou aquilo, a gente sabe que muita coisa já aconteceria independente de lockdown e tudo, essa crise vai acontecer mesmo. E eu acho que o momento desafiador vai ser esse, né? Ou seja, como manter, obviamente, receita, atendimento, volume, muita gente perdendo emprego, obviamente perdendo convênio. E aí nós vamos ter uma época aí de que não dá para definir, porque nós não sabemos nem se teremos outro lockdown, se teremos outra onda de infecção, de contaminação. Então, assim, está tudo, de fato, muito, muito indefinido. Do meu lado, particularmente, cara, aquilo que eu falo, assim, que eu tenho como exemplo para dar é o fato de você buscar mesmo uma clientela fidelizada, né? Porque se você tem uma clientela fidelizada, você sabe que não te falta aquilo ali, né? Essas frases, às vezes eu sou muito chato, que eu fico repetindo do meu pai o tempo todo, mas porque meu pai realmente era um cara exemplo para muita coisa, e eu acho para muita gente, né? E ele falava sempre isso, eu falei, olha, a medicina tem um foco só saúde e bem-estar do paciente, o dinheiro entra pelo lado. Se você nunca inverter esse processo, você nunca perde o dinheiro, porque nunca te falta paciente, vai ter sempre gente aqui te procurando. Tal. Então, assim, você fazer o bem e não olhar quem e nem por quanto, né, a coisa sempre flui. Então, eu acho assim, nessa pandemia toda, nós sentimos muito pouca coisa no nosso consultório dia a dia, a gente vê muita gente, às vezes, passando dificuldade. Por quê? Porque é uma clientela muito fidelizada, então eu acho que fica esse alerta aí para o pessoal também, né? Ou seja, atenda bem, atenda melhor, que aquele cara não precisa buscar uma segunda opinião, né? A sua já bastou. Porque você gastou tempo com aquilo ali. Então, o nosso também é uma indefinição com relação a isso, né, Ricardo? A gente não sabe, né? Um ano aí a gente conseguiu segurar, mas vem mais um ano, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. O importante é a gente estar sempre disposto a se reinventar, a mudar, né? Esse perfil camaleão, né? Ou seja, a gente dança conforme a música. Então, nesse sentido, é esperar o que vem disso aí para a gente tomar as decisões, mas uma coisa nós temos certeza, vem muito desafio pela frente, não tem dúvida, e com muita dificuldade, né? Essa é a minha visão de futuro aí. Maravilha, Rodrigão. Poxa, aí sabidamente o teu pai sempre foi um exemplo aí para todos nós, aí eu falo pessoalmente, para mim sempre foi, e deixar aqui completamente claro que você tenha certeza que você é um exemplo aí pra gente, tá? Não pelo seu pai, e sim por tudo que você vem construindo e pelo que você entrega no dia a dia, fora do palco, fora das câmeras, no nosso individual e, obviamente, dentro aí de tudo que você vem deixando como legado aí, que o teu pai conseguiu te ensinar e te passar. Para mim, você é um exemplo, tá? Obrigado, cara. Cara, eu vindo isso aí de você, a gente até se emociona aqui. Eu te agradeço muito, cara. Você está no coração, essas palavras aí, não sei se mereço nada disso, não. Mas, de fato, assim, a gente segue essa vida aí com esses exemplos que a gente teve, né?
Então, enfim, realmente não sou o papai, nem pretendo ser, né? Quem me dera se eu tivesse 30% daquele carisma ali, mas, enfim, tenho ele mesmo como referência até para mim, ou seja, não me importa as pessoas falarem, é o filho do Kleber, falar, a melhor parte do meu currículo é que eu sou filho do Kleber. Então, assim, não pretendo ser exemplo, não, mas transmitir esse legado aí do papai, obviamente, para as outras pessoas. Eu fico feliz que, de alguma forma, algum sucesso nisso a gente está tendo. Te agradeço muito, você é um irmão aí da vida, né, da profissão, dar esses irmãos aí para a gente carregar para sempre. Então, é um prazerão poder estar aqui conversando com você. Espero que as pessoas possam gostar também desse papo aí, tirar algum proveito disso aí. Obrigado mesmo por esse momento. Certeza, Rodrigão, ó, um abraço, cara, fica com Deus. Abraço, fica com Deus, meu.